A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco na Palavra de Deus. Estamos estudando agora a carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro. Antes eu gostaria de convidar você para que entrasse comigo em espírito de oração. Amém? Senhor meu Deus e Pai, nesse momento te damos graças, Senhor, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui hoje, Senhor, levando a palavra através desse meio de comunicação. Abençoa todos os que nos assistem, a todos que nos ajudam a fazer esse programa, Senhor. Meu Deus, agora me dá clareza de expressão, discernimento, Senhor, para todos os que ouvem da Tua palavra, para que possa, Senhor, ser aplicada em suas vidas, Senhor, para que haja cada vez mais um crescimento espiritual. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, então nós estamos vendo a segunda carta do apóstolo Pedro. Hoje vamos estudar o capítulo 2. E a pergunta é: quem você está seguindo? Em que meio você está vivendo? Então, capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então ele está falando agora sobre heresias, né? Nós sabemos que a heresia é negar Cristo como Deus. E ele fala de falsos mestres, de falsos doutores que entram em nossas vidas, entram em nossos lares, entram nos nossos meios, exatamente para confundir, exatamente para tirar os nossos olhos do verdadeiro Salvador, tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, impondo rituais religiosos, instituindo novos líderes aos quais eles dão toda a honra e toda a glória, deixando o nosso Criador e Salvador de lado. Então, hoje, está acontecendo isso no nosso meio, sempre houve. E nos finais dos tempos, diz que ainda acrescentaria muito mais o número desses falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, né? Versículo 2 e 3 diz assim: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Então, eles são líderes também, e naturalmente eles atrairão muitas pessoas para eles. E aqueles que não estiverem firmados na palavra de Deus serão mesmo confundidos, né? Eles são astutos, e eles ficam blasfemando o caminho da verdade. Na verdade, eles estão desviando, né? Enquanto o verdadeiro pastor, o bom pastor, que é Jesus Cristo, cuida, trata e dirige as suas ovelhas para o caminho certo, estes estão levando as pessoas para o abismo, né? Então, e eles exercem mesmo influências malignas. Eles exercem influências malignas porque eles estão preparados para isso, para desviar mesmo os santos, aqueles que estão buscando a Deus. Mas os que estiverem firmados na palavra não serão confundidos, assim diz o Senhor. Agora no versículo 4 a 6 diz assim: Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios,
e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, o trato de Deus para com os ímpios no decorrer da história deixa aqui para a gente muitos exemplos. Nós sabemos que Deus é um Deus de justiça. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Ele é um Deus de justiça. E nós vimos aqui nessa passagem que no tempo de Noé, somente 8 pessoas foram salvas, somente 4 casais, Noé e seus 3 filhos, com as suas respectivas esposas. Também ele não deixou nada em Sodoma e Gomorra, ele destruiu Sodoma e Gomorra. E assim nós temos visto na história que Deus é um Deus de justiça, mas as pessoas simplesmente acham mais fácil dizer, ah não, Deus é bom, e Deus ninguém vai salvar todo mundo. Não é assim, irmão, não é, né? Deus deu um destino aos justos e um destino aos ímpios. No versículo 7 ao 9 diz assim: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim também o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia dos juízos, para serem castigados. Então, haverá o dia em que o Senhor vai julgar, e Ele vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. O caminho do ímpio é o fogo, o destino do ímpio é o fogo. Mas os do justo é a vida eterna. Então não pense não que Deus vai salvar todos, até porque a salvação é individual e depende única e exclusivamente de nós. Sem Deus nós não podemos ser salvos. Mas segundo o nosso procedimento, a nossa forma de agir, é que Deus vai determinar e vai nos salvar. Então, se nós estamos vivendo no meio dos ímpios, saia. Se estamos sentados em rodas de escarnecedores, saia. Se estamos ouvindo falsos mestres, falsos pregadores, falsos doutores, saia. Não aceite, não receba instruções erradas. Peça a Deus discernimento, sabedoria do céu para discernir. No meio de quem você está vivendo, no caminho de que você está andando, com quem você está andando. Poderão 2 andarem juntos se não estiverem de comum acordo? Questione, pense, fale com Deus. Peça a Deus espírito de discernimento, dom do discernimento. Senhor, eu preciso discernir se essa pessoa é de Deus, se verdadeiramente é de Deus. Porque eles nos confundem, eles querem nos confundir. Mas não vão nos confundir se nós estivermos na verdade. A verdade nos liberta. Então, nós temos que ficar firmados. E onde é que eu vou saber se aquele enganador... Como que eu vou descobrir que ele é enganador? É através das Escrituras. Se ele não estiver cumprindo a palavra de Deus, não estiver seguindo a palavra de Deus, se não é bíblico o que ele está falando, então esse é um desses falsos mestres. E ele está praticando heresias, ele está nos desviando de Jesus. Então não podemos permanecer com ele. Ele está colocando a palavra de forma que nos agrada, porque ele tem estratégia do diabo na vida dele. Então ele coloca palavras que aparentemente são de sabedorias, que agrada ao nosso ser, o nosso ego, mas na verdade está tudo errado, não é aquilo. Então, se a gente vai agora ler aqui no versículo 10 ao 13, diz assim: Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades,
enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemos diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. A Deus cabe pôr a mão nessas pessoas. Com certeza, ele vai ser penalizado. Ele vai ser destruído, com certeza. Porque todos eles, Deus já está contando, está vendo. Agora nós, somente pedir a Deus que nos livremos deles. 14:17. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Onde eles acabam por chegar? Como tem sido o agir desses falsos mestres? Testemunho de vida, meu irmão. Sabe como que nós conhecemos os pastores de uma igreja? Os missionários, os evangelistas, os pregadores, aquelas pessoas que pedem permissão para entrar na sua casa, para trazer um livro para você. Enfim, essas pessoas que estão à frente de trabalhos religiosos. Primeiro é consultando na Bíblia, na palavra, se ele está dentro da palavra. O próprio Espírito Santo mostra. Mas a vida dessas pessoas é fundamental. Essas pessoas não têm uma vida digna, elas não têm uma postura de crente, elas não têm atitudes de cristão, ela tem uma vida camuflada, disfarçada, ela fala bonito, mas não fala o que está no seu coração, ela fala mentira, ela blasfema. Então, essa pessoa, você pode analisar no íntimo a vida dessa pessoa, a conduta dessa pessoa. Com certeza, ela está atendendo interesses próprios, fazendo coisas que lhes trarão benefícios. Existe um intuito, existe um propósito dela estar fazendo isso. Mas onde elas acabam de chegar? Elas vão acabar chegando no pior. Mas nós vimos aqui nessa passagem, a passagem de Balaão, quando o rei mandou amaldiçoar aquele povo de Deus, Balaão foi, mas ele foi interrompido na sua missão. E Deus colocou uma mula para falar com ele. Então ele percebeu, eu não posso amaldiçoar aquele que já foi abençoado. Então, se eu sou uma pessoa abençoada por Deus, arma nenhuma forjada contra mim prevalecerá. Deus não vai permitir, mas eu tenho que estar sempre orando e vigiando, sempre atento, porque essas pessoas caem pela sua própria postura, pelo seu próprio testemunho, pelo seu próprio jeito de ser, e não chegarão a nada, senão a derrota final. 18:19 diz assim: porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engoldam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual tal faz-se também servo. Então, é um engano que leva o homem a perdição, né? Então que não sejamos enganados, porque eles são astutos, eles são ludibriados, né? Me faltou a forma de expressão certa, mas eles acabam por
viver no engano, ser vítima do engano, levar as pessoas para o engano. É como um vendedor. O mau vendedor, que entre aspas a gente chama de o picareta, ele vende qualquer coisa. Ele convence o vendedor. E convence por quê? Porque aquilo que ele está oferecendo está de acordo com a sua própria personalidade, porque ele é um enganador. Mas o bom vendedor, se ele não comprar a ideia do produto, ele também não consegue vender, porque ele não consegue mentir. Então, o verdadeiro servo do Senhor, ele passa para as pessoas Jesus como aquele que ele já colocou na sua vida. Jesus tem que viver na vida dele. Então, se alguém quer passar um Jesus para mim que não está na vida dele, eu fico atenta a essa pessoa. Amém? Então, vamos vigiar e vamos orar para que Deus nos livre desses enganadores. E, finalmente, do 20 ao 22, ele fala: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por o verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjodouro de lama. É assim, irmãos. O que peca por ignorância, Deus perdoa, porque Deus disse assim que nos nossos pecados em tempo da ignorância Ele não leva em conta. Mas aquele que conhece, aquele que já viu, se ele voltar por caminho do mal, ele então é pior que aquele porco que uma vez lavado volta para a lama. Um cão que volta para o seu próprio vômito. Terrível isso, né, irmão? Mas isso não acontecerá conosco, porque nós estamos orando e vigiando, e nós temos um Jesus que coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. Mas para isso, estamos em constante oração e vigilância. É isso que eu peço a Deus na sua vida, neste dia: discernimento e sabedoria para escolher com quem você está andando e aonde você está vivendo. Amém? Deus te abençoe e até o próximo encontro, quando continuaremos estudando a segunda carta de Pedro. Amém? Até lá!